Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então agora a gente vai estudar as teorias da evolução. Então, não existe apenas uma única teoria para explicar a evolução biológica. Nós tivemos várias teorias ao longo do tempo, propostas por vários cientistas, de forma que hoje ela é mais aceita, mas ela teve contribuição de vários cientistas aí ao longo dos anos. Então, vamos iniciar. Primeiro, a primeira teoria que surgiu para explicar a evolução biológica foi a teoria de Lamarck. Então, Lamarck foi o iniciador, ele fez a primeira teoria. Depois nós tivemos a teoria de Darwin Wallace. Darwin ele ficou mais famoso, mas ele fez a sua teoria com a contribuição também de outros cientistas, que foi o Wallace. E também temos atualmente a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo, que é aceita atualmente para explicar a evolução biológica. A teoria sintética, o neodarwinismo, ela nada mais é do que a teoria de Darwin aprimorada com os conhecimentos atuais de genética e de biologia molecular. Então, eram conhecimentos que na época de Darwin não tinham e que meio que ficaram faltando na sua teoria. Então, vamos iniciar falando sobre a teoria de Lamarck. Então, Lamarck ele era um cientista francês, ele foi um dos primeiros cientistas que trouxeram aí, que abordou, que falou sobre a evolução biológica. E Lamarck ele defendia que os organismos atuais, organismos modernos, eles vieram de organismos do passado, organismos ancestrais, que mudaram ao longo do tempo. Então, ele foi o primeiro cientista que realmente afirmou que existe a evolução e que falou que os seres vivos vieram de seres que mudaram, que sofreram modificações ao longo do tempo. Então, Lamarck afirmava que o meio ambiente fazia surgir nos indivíduos a necessidade de criar características para se adaptar. Então, Lamarck ele dizia que o ambiente ele provocava os seres vivos, ele induzia os seres vivos a criarem adaptações para viver naquele determinado ambiente. Então, o ambiente ele era o principal foco da teoria de Lamarck. Então, Lamarck ele defendeu dois princípios que foi, primeiro, a lei do uso e desuso, e também a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. O que ele dizia com essas leis? Primeiro, na lei do uso e desuso, ele dizia que quando um ser vivo ele utilizava um membro, um órgão, esse órgão ele crescia, ele se desenvolvia. Já quando ele não usava esse órgão, ele tendia a atrofiar, a diminuir, a desaparecer do ser vivo. Quando isso acontecia no ser vivo, ele se reproduzia e essa característica ela passava para as próximas gerações. Ou seja, ele falou que as características elas eram hereditárias. Então, se um ser vivo ele tivesse uma modificação, essa modificação ela ia passar adiante por meio da reprodução. Ambos esses dois princípios de Lamarck são princípios que são verdades parciais. Por exemplo, o caso da lei do uso e desuso. Se você, por exemplo, trabalha muito o músculo, a tendência desse músculo é crescer, é se desenvolver. No entanto, por exemplo, se um animal, uma determinada espécie, vive num ambiente que tem muita luz, que o animal precisa muito utilizar da sua visão, o seu olho não vai crescer, não vai se hipertrofiar. Então, para alguns órgãos, essa lei serve, para outros não, ou seja, ela é uma verdade parcial. Mesma coisa com os caracteres adquiridos. Se um ser vivo adquire câncer, o câncer ele pode passar para as próximas gerações. No entanto, se um ser vivo desenvolver o seu pescoço, os seus membros, as suas asas, essa característica ela não vai passar para as próximas gerações. Então, também é uma verdade parcial. Então, por exemplo, como Lamarck explicaria a origem do pescoço, do tamanho das girafas? Então, ele explicaria que as girafas elas estavam num ambiente onde a disponibilidade de alimento, o alimento era mais difícil, e esse alimento, essas plantas que essas girafas comiam, estava numa posição muito alta, estava numa altura que um animal de pescoço pequeno não alcançaria. Então, elas tiveram que esforçar, forçar o pescoço a crescer, a se desenvolver, e ao longo das gerações, o pescoço foi cada vez mais aumentando, até ficar do tamanho que ele tem atualmente. Então, ele explicaria assim, No entanto, por exemplo, a gente tem no caso da espécie humana um exemplo bem interessante,
que é com essas mulheres aqui, né, na Tailândia, né? Então lá elas têm o hábito de colocarem argolas, né, no pescoço. No entanto, as meninas, né, quando elas não nascem com o pescoço grande, como por exemplo a mãe tinha, elas nascem com o pescoço pequeno também, e elas vão, né, também colocando argolas, né, ao longo da vida para ficar também com o pescoço grande. Elas nunca nascem com os pescoços grandes, né, igual, por exemplo, das suas mães. Então, dessa forma, a gente pode ver que essa lei de que os caracteres passam, né, pelas gerações é uma verdade parcial, não é uma verdade completa. Mas a gente poderia dizer que Lamarck estava totalmente errado, que ele fez uma teoria errada? Não. Lamarck ele foi o grande iniciador, né, dos estudos de evolução. Ele começou a falar de evolução, então isso é muito importante, né, ele ter iniciado, ele ter começado. Ou seja, ele despertou essa ideia de que os seres vivos mudam ao longo do tempo, então isso foi muito importante para a gente entender a evolução como a gente entende hoje. E além disso, ele contribuiu para várias outras áreas da biologia, como zoologia, como botânica. Lamarck ele não se dizia que ele era um evolucionista, ele dizia que ele se caracterizava mais como um zoólogo, né? Inclusive o livro que ele fez foi Filosofia Zoológica, né? E nesse livro ele falava sobre a evolução. Então Lamarck ele foi muito importante, né, para a evolução biológica. Depois nós tivemos Darwin, né, o darwinismo. Então, primeiro a gente tem que entender um pouquinho, né, de como foi a história de Darwin, né, para a gente poder entender a sua teoria. Então, no ano de 1831, Darwin fez uma viagem, né, durante 5 anos. Inicialmente ia ser bem menor essa viagem, mas acabou ela ficando uma viagem muito longa, a bordo, né, do navio inglês chamado Beagle, né, em direção à América do Sul, Nova Zelândia e Austrália. Inclusive, Darwin esteve 2 vezes, né, no Brasil e ficou fascinado com os nossos biomas, né, a nossa floresta tropical. No entanto, ele ficou chocado com a escravidão que ainda existia no Brasil na época. Então, aqui a gente tem, né, um mapa da viagem que Darwin fez, né? Então, ele saiu da Inglaterra, passou por algumas ilhas, né, aqui no Oceano Atlântico, veio para o Brasil, né, teve em Salvador, no Rio de Janeiro, depois foi para Montevidéu, Ilhas Falkland, Valparaíso, depois foi para as Ilhas Galápagos, né, que as Ilhas Galápagos teve uma importância muito grande na teoria dele. Tahiti, né, no Pacífico, Sydney, Tasmânia, enfim. Depois ele voltou novamente para o Brasil, né, passou em Salvador, e depois ele foi de novo, novamente, para a Inglaterra, né? Então ele fez uma viagem muito longa, passou por vários locais, conheceu vários biomas diferentes, e principalmente florestas, né, onde tinha muitos, né, animais, plantas interessantes que contribuíram para a teoria dele. Então, na Argentina, por exemplo, Darwin encontrou fósseis de animais gigantescos, né, como, por exemplo, a preguiça gigante, né, o tatu gigante. Então, Darwin ficou se perguntando, né, por que é que esses animais no passado eram tão grandes e hoje só tinham versões, né, reduzidas, versões pequenas desses animais. Ele também, né, notou que o mesmo tipo de animal ele se diferenciava, né, de acordo com a região que estava. Por exemplo, ele notou que na parte norte da Argentina tinha uma espécie de ema, que era de uma cor, tinha uma determinada tonalidade nas penas, e no sul tinha essa mesma ema muito parecida, só que com uma tonalidade, né, diferenciada. Então isso gerou, né, dúvidas. Darwin ficou se perguntando por que isso acontecia. Darwin também passou 4 semanas, né, um mês no arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, e observou animais que só existiam lá, não tinham em nenhum outro local. E aí ele notou, né, que eram espécies, ele também observou que existiam espécies diferentes de tentilhões, né, lá em Galápagos, que eram muito parecidas com uma espécie de pássaro que tinha no continente. Então ele observou que lá em cada ilha tinha um tentilhão que era levemente diferente, principalmente no bico, né, de acordo com a ilha que ele estava. Então aqui está, né, os tentilhões de Darwin, né, que Darwin observou. Então, ao todo, né, eram 13 espécies diferentes, eram 13 tentilhões diferentes. Eles eram muito parecidos, só que levemente não, a mudança principal que existia entre eles, entre uma espécie e outra, em cada ilha, era no bico. Porque em cada ilha, né, cada animal tinha uma disponibilidade de alimentos e uma adaptação alimentar diferenciada. Então, cada ilha, cada ambiente, né, onde o tentilhão estava, ele era bem adaptado para aquele ambiente. Então, Darwin chamou isso de irradiação adaptativa, né? Então, o que é a irradiação adaptativa? É quando a espécie ela se espalha, né, em vários ambientes, e em cada ambiente ela tem uma modificação específica para aquele ambiente. Então, veja que o ambiente era muito importante também
na teoria de Darwin, assim como na de Lamarck. Então, por exemplo, se um tentilhão ele fosse consumir, por exemplo, sementes ou plantas ou largados ou, por exemplo, cactos, né, que tinham espinhos, ele ia ter um bico bem adaptado para aquele tipo de alimentação que esse animal tinha. Darwin também observou outros animais curiosos, como, por exemplo, essas tartarugas, né, aqui gigantes, que na verdade não são tartarugas, né, são jabutis, né, e também aqui as iguanas aquáticas, né, iguanas marinhas, que também só tinha nas Ilhas Galápagos, né. Essa espécie aqui ela é uma espécie terrestre, né, ela não fica na água, e no caso lá das Ilhas Galápagos, elas eram adaptadas para nadar e para ficar na água. Então, como Darwin explicou tudo isso que ele observou? Primeiro, ele explicou que nem todos os seres vivos, né, os organismos, eles conseguiam sobreviver e se reproduzir, né, 100% em um determinado ambiente. Então, os indivíduos que tinham as características mais apropriadas, mais, digamos assim, ótimas para aquele ambiente, eles teriam a maior chance de se reproduzir e de gerar descendência. Enquanto que os seres vivos que tinham características mais desfavoráveis, características mais ruins para aquele ambiente, eles tendiam a desaparecer, a sumir da população. Então veja que o ambiente ele influenciava diretamente na evolução das espécies. Com isso, né, as características desfavoráveis tenderiam a serem eliminadas, né, a irem progressivamente sumindo de uma população, e as favoráveis iam ser preservadas. Ou seja, é como se o meio ambiente ele selecionasse as características nos seres vivos de uma população. Então Darwin chamou isso de seleção natural, ou seja, o meio ambiente está selecionando os seres vivos. Darwin defendia que as populações gradualmente se diferenciavam, né, originando novas espécies. Por exemplo, se uma população original ela se dividisse, né, em dois ambientes distintos, elas iam sofrer adaptações, modificações distintas de acordo com esses ambientes. E aí Darwin publicou, né, toda a sua teoria em um livro chamado A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural ou simplesmente A Origem das Espécies, que foi um sucesso, né, um livro que trouxe um impacto muito grande na ciência, né, e que tornou Darwin muito conhecido, embora outro cientista tenha feito a teoria igual a ele, e eles dois publicaram juntos, que foi o Wallace. Então, o que a seleção natural ela diz? Ela diz o seguinte: se há organismos que se reproduzem e se os descendentes herdam características de seus progenitores, e se há variação dessas características, e se o ambiente não suportar todos os membros de uma população em crescimento, ou seja, isso aí, esse se é tudo condições, né, para a seleção natural acontecer. Então, aqueles membros da população com características menos adaptativas morrerão. Então, os membros que têm características mais adaptativas prosperarão e isso vai resultar na evolução das espécies. Mas Darwin não usava esse termo. Darwin ele chamava de descendência com modificação. O termo evolução foi um termo que foi criado depois. Então, por exemplo, como Darwin explicaria, né, o pescoço grande das girafas? Darwin explicaria da seguinte forma. Primeiro, na população, naturalmente, haviam girafas que tinham um pescoço grande e girafas que tinham um pescoço pequeno. Afinal, a população ela já é diversa, ela já tem variedade, diversidade naturalmente. Com o tempo, né, devido à disponibilidade de alimento, as girafas altas, né, que tinham um pescoço grande, elas começaram a ter a maior facilidade de acessar comida e também começaram a se reproduzir mais, passando essa característica para as próximas gerações, né? De forma que as girafas que tinham um pescoço pequeno tinham mais dificuldades, morriam mais, se reproduziam menos, fazendo com que ao longo do tempo elas fossem diminuindo na população e sendo mantidas na população as girafas que tinham um pescoço grande. Então é dessa forma que Darwin explicaria, né, esse processo. Claro que ele não falou disso, isso aqui é só uma situação hipotética, né, para a gente aplicar a teoria dele. Outro exemplo aqui, ó. Então vamos supor que a gente tem aqui uma população de coelhos, né, e de águias que são predadoras naturais desses coelhos. E vamos supor que nós temos uns coelhos que são de uma cor assim que, digamos assim, fica mais camuflado no ambiente, e temos coelhos que são de uma cor mais visível. Então, obviamente, a águia vai conseguir ver mais esses coelhos e vai predar, né, vai comer mais esses animais que são mais visíveis. Então, com o tempo, eles vão diminuindo, eles vão morrendo, né, vão desaparecendo na população e vai aumentando, né, os coelhos que têm essa característica de serem camuflados.
Então, isso é um exemplo também de seleção natural. O próprio ambiente, ele seleciona, ele separa, né, e seleciona as características dos indivíduos. Então, veja que o que está evoluindo aí não é um ser vivo específico, mas sim a população como um todo, o conjunto, né, dos seres vivos de uma população. Então, o que é a seleção natural, né? Falando um pouquinho dela. Ela é um processo contínuo, ou seja, ela sempre acontece em todos os ambientes, em todas as espécies. Não é um processo aleatório, ou seja, não é ao acaso, né? Mas sim influenciada pelo meio ambiente. O que é ao acaso, o que é aleatório são as mutações que a gente vai ver em uma aula posterior. Ela proporciona diferentes taxas de sobrevivência e reprodução entre os indivíduos, e a evolução afeta indivíduos, mas é a população como um todo que evolui, né? Então não é o indivíduo em si que vai evoluir, ela afeta o indivíduo, mas é o conjunto dos indivíduos, dos seres vivos de uma população que vai evoluir. Então, né, Darwin, ele diria nessa frase, deixa acontecer, né, naturalmente, ou seja, a seleção natural, né, selecionando as características dos seres vivos. Mas houve uma dificuldade, né, na teoria de Darwin, no darwinismo, que foi a ausência de uma explicação para a variabilidade. Então, Darwin ele dizia que havia uma variabilidade nas espécies natural, mas ele não sabia explicar qual era a origem dessa variabilidade, que a gente só conseguiu ter a explicação para isso com, né, os conhecimentos de genética, de biologia celular, né, que vieram posteriormente. Tivemos também Alfred Russel Wallace, né? Alfred Russel Wallace ele fez um estudo, né, e ele elaborou uma teoria muito parecida com a teoria de Darwin. Inclusive, eles dois publicaram o primeiro artigo falando dessas teorias em conjunto, né? Então, foi um artigo que tinha tanto, né, as informações de Darwin como também de Wallace. Então, ele foi naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico. Ele escreveu, né, um ensaio no qual praticamente ele defendia as bases, né, da teoria da evolução e enviou elas para Darwin, né? Então Darwin estava elaborando sua teoria e Wallace também. Wallace já tinha, né, escrito as suas ideias e enviado para Darwin. Darwin, ao se dar conta de que o manuscrito de Wallace apresentava uma teoria idêntica à sua, né, ele percebeu, né, que o Wallace estava com a mesma teoria e ele combinou para os dois, né, publicarem em conjunto as suas teorias. Aliás, as suas, né, teorias, né, mas no sentido de que era uma teoria única, embora feita por dois cientistas de forma independente. Então, Wallace foi o primeiro, né, a propor a distribuição geográfica das espécies animais, e como tal é considerado um dos precursores da ecologia e da biogeografia, né? Então, Wallace ele é conhecido como sendo o pai da biogeografia. Então, vamos ver aqui uma questão, né, do Enem, para a gente treinar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, a questão diz o seguinte: as cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis, né, do gênero Crotalus, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído do seu chocalho, né? Então, elas são cobras que fazem barulho, né? As pessoas percebem e acabam não sendo picadas por elas. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e de aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as perceberem, aumenta os riscos de acidentes. Então, a explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que, então, qual dessas respostas aí explicaria, seria uma explicação para Darwin, para o fato de as cascavéis estarem evoluindo e tendendo a ficar mais silenciosas. Então, primeiro, né, letra A necessidade de não serem descobertas e mortas mudou seu comportamento? Não, né? Isso aí seria uma explicação de Lamarck, uma explicação lamarquista para a evolução. Né? O próprio ser vivo comandando a sua adaptação para o ambiente. Letra B. As alterações do seu código genético surgiram para aperfeiçoá-las? Na verdade, Darwin não falou disso, né? Esses conhecimentos de código genético, de genética, de biologia molecular não tinha na época, né? Isso aí foram conhecimentos posteriores. As mutações sucessivas, mais uma vez aí falando de mutação, Darwin nunca falou sobre isso. Mutações foram conhecimentos, foram coisas que foram descobertas muito tempo depois. Letra D. As variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. Isso, essa daí, né, seria a explicação de Darwin para o caso das cascavéis. Por quê? Porque Darwin falava claramente que as populações das espécies elas são selecionadas de acordo com a característica favorável
de acordo com o ambiente onde ela está. As variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos? Também não, né? Essa aí seria uma explicação lamarckista e não de Darwin. Então a resposta correta seria a letra D. Então, gente, nós terminamos a aula de hoje por aqui, né? O tema da nossa próxima aula será a teoria sintética da evolução, né? A teoria aceita atualmente para explicar a evolução. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo, clica no sininho para receber a notificação desse novo vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E a gente encerra por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!